Shalom! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo. Aqui é Meli Melo e você está no canal Meli Melo 24 horas com Deus. Na verdade, eu fiquei afastada aí da mídia do YouTube, né, durante 9 meses completos quase, mas não fiquei afastada do Senhor. A Meli Melo continua 24 horas com Deus a todo vapor. Deus me concedeu algumas outras oportunidades em outras esferas sociais de atuação e eu aproveitei-as e eu não consegui conciliar todas as coisas e agora eu estou voltando aos poucos. Mas desse tempo, algumas pedras preciosas, como eu disse na ministração, né? Eu acho que foi a última ministração que eu coloquei aqui no canal intencionalmente. Dessas pedras preciosas surgiram pepitas. E algo que eu aprendi há muitos anos atrás e eu consegui praticar nos anos decorrentes desse aprendizado foi sobre fé. E eu vejo que nós temos vivido aqueles últimos dias. Muito tem se pregado sobre que nos últimos dias os homens seriam várias coisas ruins, né? Que está escrito do tipo de comportamento que os seres humanos teriam. E uma das coisas é que o amor se esfriaria e que a fé, as pessoas se apostatariam da fé. Elas deixariam para lá a fé. E a fé é o que move a vida de todos aqueles que passam a crer no Senhor Jesus Cristo. É a fé que nos leva até o céu, e nós vamos falar sobre isso. A Bíblia diz assim no livro de 1 Coríntios 13, que quando ele conclui o ensino sobre amor, ele diz assim: desses três permanecem a fé, a esperança e o amor. E destes três, o maior de todos eles é o amor. Porque a própria Bíblia dá testemunho que a fé, ela atua, ela opera, ela entra em ação por meio do amor. Qual fé? Aquela fé divina que é dada a todo homem como um dom. Todos os homens têm o dom da fé. É um dom dado por Deus para o ser humano literalmente sobreviver. Se um homem não tiver fé dentro dele, ele não acorda no dia seguinte. Nós vemos muitas doenças psicossomáticas, principalmente nesta época, nesta era, nesse tempo, né? Nesse tempo de agora. E essas doenças psicossomáticas, elas vêm com novos nomes, dizendo que por exemplo, a ansiedade é uma delas, né? E os sintomas que a depressão, a ansiedade, elas trazem, e elas estão totalmente ligadas à ausência da fé, à falta de esperança que provém da fé. E a fé, ela pode ser usada para todos os fins, porque ela é como uma moeda. Você já pode guardar isso no seu coração. Sim, a fé é como uma moeda no mundo espiritual. Ela não é só a moeda do mundo, ela não é só a moeda do mundo espiritual da luz. Ela também pode ser a moeda do mundo espiritual das trevas. E aquilo que você crê profundamente no seu coração pode vir a acontecer. Você querendo ou não, é um princípio. Vamos ver o que é fé? Nós estamos aqui para estudar sobre fé. E eu acredito que nós não ficaremos só nesse primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo é um despertar para você desejar crer em Deus. Vamos lá. Hebreus 11 é o texto base que vai nos despertar para esse estudo. Diz assim, nós vamos ler Hebreus 11, do 1 ao 3, e Hebreus 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê
não foi feito do que é visível. 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, amém e amém. Vemos alguns princípios importantíssimos para a gente aprender sobre fé e como é a atuação da fé. A primeira coisa é que a fé é uma certeza. É uma certeza interna, é uma convicção de coisas que podem se ver no mundo da matéria? Não, mas que são vistas interiormente. É uma certeza de que alguma coisa vai acontecer. É a certeza daquilo que vai acontecer, a convicção daquilo. Ela também é uma certeza que aquilo que não se vê vai vir à existência. Então, a fé, ela vê antes da matéria estar nas suas mãos. A fé vê antes da matéria ter sido manifesto, da matéria chegar, da situação chegar até você. E isso serve só para coisas materiais, físicas? Não. Serve para oportunidades, serve para conexões, para absolutamente tudo que te move nessa terra, a fé serve. Mas eu só posso, eu estava ensinando sobre isso uns dias atrás, e aqui na Galeria da Fé, o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele é muito famoso, ele é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, porque é mencionado homens que viveram pela fé e dão exemplo da fé deles. Só que eu estava meditando nesse texto hoje de manhã, e eu vi que todos esses homens, na hora que eles praticaram a fé, primeiro, eles nunca saberiam que aquilo que eles estavam fazendo era fé. Eles não tinham essa definição dentro da cabeça deles. Eles simplesmente creram e agiram de acordo com o que eles ouviram. E eles ouviram da parte de quem? Eles cumpriram Hebreus 6 ao pé da letra. Eles, ao se aproximarem de Deus, temeram aquele que falava com eles e agiram com um mover, de acordo com aquilo que eles criam internamente. Ao fazer isso, eles acabaram praticando atos proféticos que profetizavam a respeito de coisas que iriam acontecer. Mas eles mesmos não viram e não usufruíram de coisas que iam acontecer que eram favoráveis para a humanidade. E a coisa principal que aconteceu, que a vida deles de alguma forma profetizou, foi a respeito da entrega que Deus fez para a humanidade chamada Jesus Cristo. Sim, no Filho de Deus se concentra o alvo da nossa fé, o porquê da nossa fé e a possibilidade de se mover em fé, na justiça que Deus fez a nosso favor por meio do seu Filho, entregando ele como um sacrifício pela humanidade para exterminar o mal. Qual mal? O mal chamado pecado, o afastamento, a desconexão do homem com Deus. Então, mas a nossa fé é no Filho de Deus. E ao você crer no Filho de Deus, tudo que você adquire por meio dessa fé no Filho de Deus, dessa convicção nele, gera vida, cumpre propósitos, cumpre o seu propósito. É forte, não é? Então, pela fé, o que é fé? É uma convicção, é uma certeza. A fé, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Quando ela é usada para o bem, no reino da luz, ela cumpre propósitos que beneficiam aquele que está agindo em fé e todos ao redor. Porque a fé, a fé na luz, a fé em Deus, ela sempre vai gerar vida. A vida, eu vou usar esta analogia.
A vida de Deus é como um rio abundante, são como cachoeiras, são como águas abundantes correntes. Aonde ele passa, aonde a vida passa, ela gera vida, ela gera provisão. Ela gera provisão para a árvore, mas ela é a habitação dos peixes. Ela umedece a terra, ela traz um frescor. Ela refresca, essas águas refrescam quem entra dentro. Elas podem ser usadas mais distante de onde é a sua fonte nascente e não ser usada só como águas para se refrescar, mas como para irrigar a terra. Então, a fé, ela tem uma potência de atingir coisas que estão próximas e que estão longe de determinadas e várias esferas, de várias determinadas maneiras. Então a fé, ela é maravilhosa. Se você puder respirar, você precisa de oxigênio aqui na Terra, não precisa? Para se mover intencionalmente e abundantemente no mundo espiritual, você precisa de fé. Mas tem pessoas que não agem intencionalmente não têm esse conhecimento, mas elas têm fé. Sim, todas têm fé. Só que o mal, ele tem disseminado o contrário da fé. Qual é o contrário da fé? O medo. A semente da fé, Jesus disse que quem tivesse fé como uma sementinha de mostarda, essa pessoa, a sementinha de mostarda, ela vira uma árvore gigante, desproporcional ao tamanho da semente que foi plantada. O medo também é uma sementinha. Aí, então, ele falou, se vocês tiverem fé, uma sementinha de mostarda, a fé do tipo de Deus, a fé em Deus, a fé do tipo de Deus e em Deus. Uma sementinha de mostarda vira uma árvore. Por que é peculiar e por que é importante falar a fé em Deus e a fé do tipo de Deus? Porque a fé fora de Deus e a fé sem ser do tipo de Deus, ela pode gerar estragos. E a sementinha do medo tem sido colocado na humanidade e ela tem gerado estragos. Quando você crê que coisas boas vão acontecer, elas acontecem, porque Deus, ele doou essa habilidade ao homem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus. Por que isso é importante eu saber? Que eu sou criada à imagem e semelhança de Deus. Porque aqui no verso 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você já assistiu canais? Hoje é muito comum, nós temos acesso a canais que mostram as maravilhas da Terra, as 7 maravilhas naturais da Terra. Você já viu a quantidade de espécies de flora e fauna que existem ao redor do mundo? Os mares, as diversas profundidades de águas e todo o biotipo de vida que vive no reino vegetal, no reino animal, espécies de águas, espécies de terra terrestres e todos os tipos. Os seres humanos, as suas nacionalidades e as suas diversidades, tudo foi feito por meio da palavra de Deus, tudo que você vê. Ao Deus te criar a imagem e semelhança dele, ele te fez uma cópia, uma cópia similar. Você não é Deus, mas você se fez em Cristo, por isso que tudo é em Cristo. Por isso que a minha fé, ela está vinculada ao fato de eu ter Jesus e o Espírito dele operando em mim. Por quê? Porque ao Deus te criar a imagem e semelhança dele, ele te fez com a habilidade de criar coisas, de criar vida, de trazer à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Pela fé, as suas palavras
intencionadas geram vida. Vamos ver como o mundo foi criado lá em Gênesis. Aqui é a criação da terra, do mundo que a gente conhece. Mas a Bíblia, ela dá testemunho de que todo o universo foi criado. Não só o que está em Gênesis. Todo o universo foi criado por meio da palavra da verdade. Também em Gênesis pode estar contido todo o universo, até aquele que nós desconhecemos. É porque na nossa mente limitada, e para você crer, você não pode ser limitado. Na nossa mente limitada, nós limitamos o ilimitado. Porque tudo que Deus faz é bom, é grande, não se pode medir. Não se pode medir. Mesmo que essa terra seja consumida, como ela vai ser, julgada para ser aprovada, para ser refeita um dia, saiba que os homens vão continuar aprendendo mais coisas sobre os fenômenos da natureza, os fenômenos químicos, bioquímicos de cada ser, os fenômenos físicos. O ser humano não vai parar de aprender sobre eles, porque a sabedoria de Deus e o ser criativo que Deus é ilimitado. Por que é tão importante eu entender isso? Porque a Bíblia diz assim, ó, lá em João 1 diz que no princípio era o verbo, o Evangelho de João. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No Evangelho de João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nós vemos ele como alguém vindo da parte do Pai. De quem está falando? De Jesus. Só que João disse, no princípio era o verbo de Deus. Então vamos ler lá em Gênesis o que o verbo fez. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus, haja luz. Verso 6. E disse Deus, ó, o verbo em ação, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Verso 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E disse Deus, haja luminares no firmamento. E assim foi. Verso 14, né? Eu comecei a falar, então eu falei o verso 11, 14, verso 20. E disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e assim foi. E você pode ler Gênesis 1 inteiro, que você vai ficar boquiaberto com a criação. Você vai ficar boquiaberta. Verso 24. E disse Deus, produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies. E agora presta bem atenção. Tem gente que fala assim, você vai ouvir muitas vezes isso. Deus disse até o 5º dia, mas quando Deus foi criar o homem e a mulher, ele fez com as mãos. Não. Nada escapa do princípio verbal. Olha o que está escrito no verso 24. E no verso 26, e disse Deus. Deus disse antes de executar. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, e sobre toda a terra, sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que foi criado até o 5º dia. Eu gosto muito da afirmação que dizem que o homem pode dominar sobre tudo o que está criado até o 5º dia. A partir do 6º, o homem não tem domínio sobre o período de descanso, pertence ao Senhor, e sobre a própria espécie.
sobre a própria espécie. Que espécie? Humanidade. O homem não deve governar o homem. O homem não deveria governar o homem. O caos começou a ser instalado quando o homem começou a governar o homem. Isso veio só depois do pecado. E como eu sei que Deus criou o homem com as mãos? Por que eles falam isso? Por que as pessoas falam isso? Porque no capítulo 2 nós vamos ver que Deus criou o homem da terra, do barro, ok? Nós criamos da terra. Mas no capítulo 1 deixa bem claro que toda a criação, inclusive a minha e a sua criação, ela veio da verbalização de Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando em conjunto, criando todas as coisas. Ao Deus criar o homem, a sua imagem e semelhança, ele tornou o homem capaz de criar a sua realidade. Ah, me prova isso, Mili. Porque às vezes as pessoas, elas criam, não sei porquê, mas talvez, que já faz tanto tempo que eu estudo isso, que eu gosto disso, que eu concordo com isso, que às vezes pode ser que eu tenha esquecido que eu era assim também. Mas eu lembro que quando começou, eu comecei a aprender, meu coração disparava. Quando eu comecei a aprender sobre fé, meu coração disparava. Era como se o propósito da minha vida tivesse sido estabelecido pela compreensão do que é fé. E realmente foi. É uma jornada de mais de 15 anos, aprendendo, se alegrando e sendo levantada em todos os percalços da vida pela fé. Em Marcos 11, 23, Jesus diz aquele versículo tão famoso. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Em alguns outros manuscritos, aqui no rodapé da minha Bíblia, está escrito: se vocês tiverem fé. Ou era o que eu estava mencionando, é exatamente a respeito desse texto aqui. Se vocês tiverem a fé do tipo de Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar no seu coração. Olha Jesus ensinando o princípio da convicção. O que é a convicção? É não ter dúvida nenhuma no seu coração. Mas crer que acontecerá o que diz, ali assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. João, ao ensinar este princípio, João andou com Jesus, ele amava Jesus. João, ao ensinar esse princípio, ele falou assim, ó, Jesus disse, e tudo que vocês pedirem de acordo com a vontade do Pai, assim lhes será feito. O que é a vontade do Pai? É tudo que não transgride o caráter do Pai. Tudo que não transgride o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, amabilidade, benignidade, fidelidade, lealdade, mansidão, domínio próprio, não transgride o próximo, favorece o outro, não é movido por uma ambição egoísta. Tudo que não é movido por uma ambição egoísta é movido pelo amor. Você confessa, crê e espera que tem. A Bíblia fala assim, mas Deus quando criou o mundo as coisas aconteceram imediatamente. Não. Olha o que está escrito assim, ó. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia germinado. Olha, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia o homem para cultivar o solo. Olha o princípio.
a semente que eu lanço em palavras precisa ser regada e cultivada. O próprio Deus lançou palavras em formato de semente, mas disse: nada cresceu até então. Só veio crescer quando se a terra regasse e tivesse o homem para cultivar. Você está aí? Você pode dar glória a Deus como eu? Toda palavra que eu libero no mundo espiritual precisa ser regada e cultivada. Como? Com convicção. A Bíblia diz, a Bíblia dá testemunho dela própria. Ela diz assim, ó, que a fé, ela vem por ouvir e ouvir por meio da palavra de Deus. Pode ser uma palavra ouvida de maneira sobrenatural. Ai, o Espírito Santo falou comigo, ele falou no meu coração forte. Pode. Pode ser a palavra escrita deixada como herança? Pode. Mas essa palavra escrita são só letras se ela não receber a revelação por meio do Espírito Santo. Que foi isso que eu falei ali. Eu vou deixar o link para vocês daquela mensagem que eu deixei, Pedras Preciosas. Você vai precisar da revelação para reconhecer o que a palavra está falando com você, e quando vem como revelação, vira ouro, vira pedra preciosa. E aí você deve guardar? Não, você deve usar essa pedra preciosa. Nem que seja para enfeitar o seu pescoço. Mas você se torna rico ao ter pedras preciosas. Ao lapidá-las, ao fazer o que você tem que fazer com essas pedras. Deixar ela ali plantada na terra não basta. Então, ao ter essa habilidade, ao descobrir a habilidade da fé, você não pode deixar ela ali. Você vai precisar regar e cultivá-la ao ponto dela crescer e gerar frutos. Quanto tempo demora cada semente para se manifestar? De acordo com a sua espécie. O milho, ele brota 2, 3 dias. A semente de milho que você pôs na terra com um pouquinho de água já vem para fora. A gente sabe que nenhuma semente de uma hora para outra vem para fora. Ela começa com uma pequena raizinha, que ela rasga, ela morre. Ela começa com uma pequena raizinha e depois a folhinha vem para fora. E ali começa a vida de uma árvore. Raiz para dentro, se alimentando da terra e folhinhas para fora. Tudo que você planta em palavras vai acontecer dessa maneira. Sabe o que tem acontecido? Por meio das mídias e por meio da internet e dessa era de conhecimento, essa era digital que nós vivemos, o medo tem sido disseminado. E ele tem plantado dúvida e incredulidade nos corações. Você declara a cura, mas você vê as informações de tanta pestilência se multiplicando e os tipos de pestilência. Gente, você nunca parou para pensar que aquilo ali é o jornal do inferno na sua mente? O jornal do céu tá aqui, ó. Minha Bíblia tem essa capa bonitinha, mas é uma Bíblia, tá? O jornal do céu tá aqui para gerar fé em você. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agora vamos fazer um cálculo assim bem bobo, bem bobinho. Por que eu não tenho conseguido crer? Hoje eu te respondi da propaganda que eu fiz, né? O que é fé? Você sabe o que é fé e como ela funciona? Hoje eu já te respondi essas duas perguntas. Como a fé funciona? Por meio de convicção. Eu preciso falar e acreditar no que eu falei. Como ela atua? Por meio de palavras e convicção. Então, ela começa com uma certeza, vem um pensamento aqui, gera palavras, eu libero. Ao eu crer nas palavras que eu falei, ela vai vir à tona. Vai gerar vida proporcional ao que eu tenho liberado fé naquilo.
Eu posso exterminar pensamentos incorretos? Posso. E posso tirar da minha vida como se tira a erva daninha. Só que eu preciso ser inteligente. Eu posso anular palavras sem inteligência que eu liberei a respeito de qualquer área da minha vida. A respeito da área da vida de qualquer pessoa. Eu posso tirar essas palavras no mundo espiritual, posso pedir perdão para Deus, posso declarar novas palavras, posso anular aquilo ali. Mas antes de eu conseguir anular, aquilo que eu liberei vai gerar o tipo de vida que eu liberei. E eu liberei vida com certeza de fé, com vida abundante, ou eu gerei morte? Porque as sementes de morte que a internet tem plantado em nós são sem precedentes. Você vai ter que fazer uma escolha de parar de assistir determinadas coisas e ouvir determinadas coisas. Pessoas que atuam com... Eu tenho ouvido homens e mulheres que atuam hoje fazendo grandes feitos para a sociedade e eles temem a Deus. Eles falam, eu parei de assistir televisão e jornal faz muito tempo. Eu não acredito, eu não dou mais ouvidos ao que os jornais atuais falam. São fontes e fontes de ausência de esperança, de ausência de vida e sementes de medo colocados no nosso coração. Lembrei que eu estava falando, o cálculo da semente. Um cálculo besta. Quanto tempo por dia você se alimenta do que gera fé? E quando, por meio da Bíblia, de mensagens, de áudios, hoje tem tudo acesso. E quanto tempo por dia você alimenta o seu coração do que gera incredulidade? O teu foco está no que gera vida e fé? Ou está na notícia ruim que chega pelo correio, que chega por meio de plantações incorretas? O que você alimenta? O que você alimenta? As plantações erradas que você fez no passado? Ou você começa a fazer novas plantações? Fica a dica. Eu fiz muitas plantações erradas no meu passado, muitas. E uma vez eu fiz jejum para entender por que estava acontecendo tanta coisa estranha na minha vida, porque eu não estava ouvindo Deus. Então eu jejuei para ouvir Deus e eu ouvi. Deus falou assim para mim, se você acredita em Deus, ó, Hebreus 6, Hebreus 11:6, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e é galardoador, recompensador daqueles que buscam a sua face, ou que buscam se conectar com ele. Depois de horas chorando, fazendo muitas perguntas para Deus, eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar assim comigo. Você parou com o seu melodrama mexicano, Mebi? Eu falei para Deus que eu não ia sair da presença dele. Eu não vou ficar falando aqui quanto tempo eu estava em jejum, nada disso. Não é para agora esse tipo de ensino, não é agora. Eu só estou falando de fé. Eu não tinha dúvida nenhuma que era Deus falando comigo. Porque aquele tipo de bronca e aquele tipo de conhecimento, só quem conhece o meu coração sabia. E ele disse, você se lembra que eu chamava a sua atenção para você parar de falar isso, fazer isso? Aí ele disse assim para mim, você tem colheitas ótimas para colher. Só que por causa das colheitas ruins que você tem, porque você plantou isso com ações e palavras, eu vou permitir que cada colheita ruim sua venha. E depois que eu vou liberar a colheita má. Então saiba que nessa próxima estação você tem uma colheita ruim para colher. E eu não vou liberar a boa simultaneamente, porque Satanás, o diabo, roubaria a sua alegria da colheita boa por você estar colhendo a sua colheita ruim. Nada como você ir para a universidade, para pós-graduação, virar PhD em fé direto com o Espírito Santo. É outro nível. Não foi homem que falou isso, não foi eu que falei isso, não. Foi o Espírito Santo que falou direto na minha alma. E ali eu aprendi uma dura lição. Passei 4 anos tendo uma colheita atrás da outra. A misericórdia de Deus e a bondade dele, para ficar bem claro e registrado aqui, estiveram nesses 4 anos. Nada me faltou. Eu fui amada e cuidada. Eu fui disciplinada enquanto eu tinha a colheita da minha boca. Eu não estava sendo nem disciplinada por Deus. Aquela aflição, aquelas aflições, eu mesma tinha gerado.
com a minha resistência em não viver o fruto do Espírito, em não querer ser uma pessoa amável, em não querer ser uma pessoa acessível da forma de Deus, em não querer reproduzir o que Deus queria e não o que eu queria, em fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Cuidado com a sua vontade. Ela pode te levar depois para lugares que você não tem controle, e nem Deus. Deus não tinha controle sobre as minhas colheitas ruins. Ele tinha ali guardado as colheitas boas. E eu tive muito boas colheitas depois disso. A minha vida, os testemunhos que eu dou são resultado de plantações corretas que eu fiz. Mas nessa estação que eu estou agora, eu vou falar, já faz 1 ano que eu e meu marido, a gente faz plantações no mundo espiritual intencionais. A nossa fala aqui é medida, a nossa fala, ela é contabilizada. Quando a gente fala qualquer bobeira, ou por uma brincadeira, ou por causa que alguma coisa aconteceu, a gente já retira aquilo no mundo espiritual, já pede perdão ou um para o outro, dependendo do que a gente falou brincando. Fala, não fala assim, não libera esse tipo de palavra que não é legal. É uma brincadeira, mas a palavra vai gerar a vida dela. Será que você aprendeu alguma coisa hoje? Eu gostaria, se você aprendeu alguma coisa hoje, eu vou falar mais sobre fé aqui. Tem muita coisa pra gente falar sobre fé aqui. Mas você entendeu o poder das suas palavras e de alimentar a sua mente, porque nós somos resultado do que pensamos? Então, eu queria pedir do fundo do seu coração, do fundo do meu coração, o propósito desse vídeo é gerar vida em você. Volta a ele, assiste de novo, anota as passagens bíblicas. Eu vou tentar deixar algumas aqui na descrição, que eu mencionei, as principais. Aquilo que você estudar mais, estude sobre fé e comece a vigiar a sua boca. Toda a sua vida é resultado de palavras que você lançou. E não adianta você chorar as pitangas. Pode ver que tudo que você está colhendo é resultado ou da tua convicção ou dos teus medos. Infelizmente, a gente é tanto medo que é plantado em nós por meio da boca. Ai, cuidado! Ai, cuidado! Ai, cuidado, aonde você vai? Que horas você volta? É tanto medo, a fala das pessoas é cheia de medo. Ai, mas você não tem medo de ir sozinha? Você não tem medo de fazer isso? Nossa, você não tem medo de abrir isso? Você não tem... Não, eu não tenho medo, eu não vivo pelo medo, eu vivo por fé. A gente vai estudar sobre isso, a importância de ver que Deus estabeleceu que a nossa vida ia ser por fé. No próximo vídeo. Ok? Vamos falar outras coisas. Então, se você foi abençoado, curte aí esse vídeo. Deixa seus comentários. Deixa dúvidas. Faça perguntas. Você ficou com perguntas na sua cabeça? Coloca nos comentários. Eu vou responder aqui em vídeo. Se você teve dúvidas sobre fé, sobre o que eu falei, alguma coisa não caiu bem que você ouviu, põe aí, eu vou fazer questão de responder. Ok? Não sei se essa semana ainda, ou daqui uma semana certinha, vai ter outro vídeo sobre fé? Sim, sobre fé. Porque o mundo está se apartando da fé. E eu, como ministra do Evangelho, tenho uma responsabilidade com a verdade nesses últimos dias. Nesses últimos dias, a gente precisa ensinar sobre amor e fé. Porque é esse o diferencial dos filhos de Deus numa era que o amor se esfriaria e que muitos se apostatariam, abririam mão da sua fé. Ok? Tudo que você vive é resultado da sua boca, dos seus pensamentos e do que está no teu coração. Isso se chama convicção. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí. Eu sempre procuro trazer uma palavra para edificação. Compartilha com outras pessoas. Quando você deixa a curtida, você sabe, né? O YouTube entende que esse conteúdo pode ser passado para frente. Então, me ajuda nessa. Vamos fazer esse canal crescer. E eu estou voltando para ensinar a palavra de Deus aqui. Shalom na sua casa. Shalom no seu coração, na sua mente. Shalom na sua vida, no seu ir e vir. E eu peço, Espírito Santo, vivifica essa palavra
na vida de todo aquele que ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.